coloque de pé. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite de maravilhas, amém? Noite que o Espírito Santo tem liberdade de falar ao nosso coração. Eu lhe convido a fechar os seus olhos agora, se envolver com o Senhor. Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Toma a nossa vida, toma a nossa alma, toma o nosso espírito. Toma o nosso coração como teu altar, Senhor. És bem-vindo neste lugar, Senhor. És bem-vindo aqui. Não há outro que eu queira mais que a ti. Tens liberdade, Senhor. Vai falando com Deus agora. Essa visitação, essa consolação, Ele está neste lugar. Vem, Senhor, eu vou fechando. É a tua igreja que se envolve, é a tua igreja que ora, que busca. Eu quero mais de ti. És minha força, meu sustento. É tudo que eu preciso. Vem, Senhor. Jesus é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim.
buscamos as tuas direções para a nossa vida. E a tua palavra, como semente, encontra um bom pouso no nosso coração. E seja semeado em terra boa, terra fértil, terra que deseja florescer, terra que deseja crescer, terra que deseja ser o centro da tua habitação. Nós te pedimos, Pai, fala conosco com liberdade, porque ora, onde há o Espírito de Deus, é liberdade. E não haja ouvidos ensurdecidos, Senhor, nem tampouco cerviz endurecida. Haja um filho sábio, ouve a instrução do Pai. O filho sábio ouve a instrução da sua mãe. Se no físico nós já fazemos isso, muito mais no celestial, no espiritual, onde temos a igreja como a nossa mãe, que nos recebe, que nos acolhe. Nós temos o Senhor por Pai, que nos cura, nos restaura, nos dá direções e luz. Nós oramos crendo em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte no Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira da Sagrada Família, onde Deus tem uma direção para você, onde Deus tem uma direção para a sua casa. Amém? Aqui em Provérbios capítulo 15, o tema da nossa mensagem é comportamento. Como anda o nosso comportamento? Você já parou para pensar nisso? Como você tem se portado? O que é um comportamento, pastora? É como a gente se porta diante de uma situação, é como a gente se porta diante de alguma pessoa, é como a gente se porta dentro de um ambiente, e aí se denomina comportamento. Meu comportamento diante de Deus, qual tem sido? Qual tem sido meu comportamento diante da palavra? Qual tem sido meu comportamento diante da sociedade? E o mais importante, logo depois de Deus, como tem sido meu comportamento diante da minha família? Então nós vamos aprender aqui, falando um pouco sobre a boca, a língua, o falar. Versículo 1. A resposta branda desvia o que, igreja? O furor. Mas a palavra dura suscita a ira. O que está dizendo? Que uma resposta, quando ela é branda, o que vai acontecer? Ela vai desviar o furor. Ela vai tirar os aborrecimentos. O furor é isso. É o aborrecimento. E às vezes, num aborrecimento, irmãos, pode surgir brigas. E brigas tão complexas que podem se estender até por anos, né? Às vezes a gente vê aí as inimizades dentro da família, irmão que não conversa com irmão. Eu falei isso num culto atrás aí, não lembro, um dos nossos cultos atrás, da irmã 30 anos sem conversar com o irmão, ela morando em cima, ele morando embaixo. E um dia ela foi questionar que ela estava com a razão, o irmão dela tinha aprontado, e não sei o que lá, só que ele não era de Jesus, ele era doméstico na fé, né? Uma pessoa que não tinha entendimento, dependia da direção dela, da fé dela, do interceder dela. E o que aconteceu? Um dia ela veio questionar, pastor, meu irmão isso, meu irmão aquilo, e a gente é danado para isso, né? Todo mundo tem culpa, menos a gente. Todo mundo é errado, menos a gente. É difícil a gente colocar defeito na gente mesmo, você diz. Mas não é o caso aqui, é só comentando. E aí um dia que o irmão dela passou mal, ficou internado, aí que os olhos dela abriram. E se meu irmão parte para a eternidade, será que ele ia partir na salvação? E será que eu que neguei o perdão,
seria também salva na volta de Cristo? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aqui o pregador está dizendo o quê? Que a resposta branda, ela desvia o quê? O furor. Ela aplaca a briga. Por isso tem um ditado popular aí fora, que diz que quando um não quer, dois não brigam. Mas às vezes a pessoa está naquele outro ditado: dou um boi para não entrar, mas quando eu estou dentro, dou uma boiada para não sair. Então a gente tem que ver o nosso comportamento. O que a gente tem sido diante de Deus? Será que a nossa boca, Deus nos deu condições de profetizarmos, irmãos? A nossa boca é uma arma. Sabia disso? A sua boca é uma arma maior que os canhões de guerra. Que uma palavra pode levantar uma guerra. De onde nascem as guerras? De palavras. Da onde que começa toda a ira de um país contra o outro? Às vezes uma conversa informal entre reis e líderes. Um não concorda, vão partir para a violência, vão partir para a guerra. Então a nossa maior arma, irmãos, é a nossa boca. Porque com ela, o apóstolo Tiago diz que nós podemos bem dizer aos homens e também nós podemos amaldiçoar os homens. Nós temos na nossa boca o poder de levar a vida e também de levar a morte. E a gente sabe quantas pessoas são destruídas quando são vítimas de praga, Não sei se você já passou por isso, mas a pessoa, quando ela é amaldiçoada por tanto ódio, tanto rancor, tanto mal, você não vai ser feliz na vida. A pessoa cresce com aquilo no subconsciente. Talvez a memória não lembre, mas o subconsciente começa a lembrar. Aí quando ela cresce, ela se torna um adulto, ela não consegue ser feliz na vida sentimental, no casamento, na família, no trabalho. Aonde ela vai, ela arruma confusão. Aonde ela está, tem problemas. Ela nunca consegue enxergar a solução das coisas. Por quê? Porque alguém usou a boca lá atrás, em vez de profetizar vida, começou a profetizar maldições. Isso aqui é muito perigoso. Então ele está dizendo que a resposta branda, às vezes a gente tem que engolir seco, engolir quadrado, como diz, engolir o sapo, para evitar confusões até maiores. Porque Deus não habita no meio de confusão. Se Deus não está no lugar, quem é que está? Satanás. Então Deus não é Deus de confusão. Então vamos continuar aí. Ainda no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, olha só, a palavra dura suscita a ira. O que é suscitar, pastor? É provocar. Uma palavra dura, irmãos, ela provoca a ira no coração de uma pessoa. E como eu falei para você, aí começam as guerras, começam as discussões dentro de casa. Às vezes o esposo dá uma palavra dura para a esposa e vice-versa, porque também tem mulher que tem palavras duras para com o marido, é a mãe para com os filhos para com os pais. A gente tem todo um cenário de guerra, às vezes nem em um país vizinho, às vezes é dentro da nossa casa. Às vezes aquele cenário está instaurado lá. Tem gente que tem até medo, não fala nada perto de fulano, não, que fulano é estourado, para uma confusão aqui. Aí fica aquele clima odioso, aquele clima de medo, de insegurança. Às vezes medo da pessoa sair de casa, ou até de provocar mesmo, uma tragédia. Então Deus está nos dando um poder aqui hoje, amém? O poder está na boca, na língua, na palavra. Versículo 2. Ainda no contexto de boca, fala, língua. Versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Ou seja, ela envolve. Adornar significa envolver, embelezar, trazer para perto. Então a língua dos sábios, ela traz para perto sabedoria.
Sabedoria para lidar com qualquer tipo de pessoa na sua vida. Sabia disso? Dentro e fora da sua casa. Porque os nossos a gente já conhece, né? Mas e os de fora? Às vezes você encontra uma pessoa aí, né? Às vezes uma pessoa que já anda na rua procurando confusão. Ah, hoje, se fulano olhar para mim, se alguém olhar torto, hoje vai ter. Ela já sai com aquele espírito maligno. E acontece, irmãos. Acontece. Quantas vezes você vê aí que a pessoa morre a troco de nada? Você vê aí confusão, às vezes no terminal de ônibus, dentro dos ônibus, confusão do nada. Tem gente que anda, irmãos, você sente o espírito de guerra nela. Aquela pessoa que ela é tão mal encarada que só de passar perto te arrepia. Então, às vezes, você passa por pessoas que te dão essa impressão. Às vezes é um membro da sua família, como eu disse, às vezes é um vizinho, alguém no ambiente de trabalho, e você sente uma incomodação quando está perto. E aí, voltando aqui para a palavra, a língua dos sábios, ou seja, ela adorna, ela traz para perto a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama o quê? A estultícia. O que é estultícia? Tolice, não, estupidez. Aí uma pessoa que não tem sabedoria espiritual, vai olhar um moço daquele e vai falar assim: moleque mal encarado, vai ver que é um drogado na vida, um perturbado. Ela atrai tolice. E está cheio de gente assim, que com a boca ela acha que está fazendo o bem, mas ela está fazendo até o mal para a pessoa. Se a pessoa já está toda carregada, né? A pessoa está toda carregada, ainda recebe mais maldição, ela vai melhorar? A tendência é piorar, irmãos. É igual quando temos crianças dentro de casa, ainda está brincando com a irmã Zilda, né? Brincando no domingo, que a gente, principalmente eu, né? Tenho filho um pouco mais velho, a gente não tem mais energia que quando a gente tem 20 anos, irmãos. A gente não tem. As crianças hoje em dia são mais agitadas. Eu brinquei com ela, eu falei: não, é porque a gente já passou da idade um pouco. E criança sempre agitada, em qualquer tempo. Dá trabalho em qualquer tempo, irmão. De bebê a adulto, criança sempre dá trabalho. Não tem jeito. Às vezes a gente está cansado demais, não aguenta lidar. Mas aí a pessoa não tem sabedoria. O que a pessoa vai falar? O moleque perturbado, o menino danado. Aí já começa a amaldiçoar desde a infância. Aí como é que vai crescer? Calmo? Não, vai crescer perturbado. Porque o perturbado, ele vai perturbar. Mas quem tem sabedoria vai fazer o quê? Vai trazer palavras de bênção. Não, você é o melhor de Deus. Você é a herança do Senhor. Você não me dá trabalho, você me dá alegria. É profetizar bênção, irmãos. É trazer palavras de vida e não de morte. E aqui, irmãos, ele continua no versículo 4. Olha, uma língua saudável, quando ele fala de língua, irmãos, ele está falando de palavras, tá? Da maneira que a pessoa fala. Uma língua saudável é árvore de quê? Da vida. A árvore da vida floresce frutos de vida e não de morte. Então, uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o quê? O espírito. Aí a pessoa começa a falar: que essa pessoa não presta, nunca prestou, o avô não prestava, o pai não prestava, o filho não vai ser diferente. Então ela começa a plantar palavras de maldição, e aí essas mesmas palavras, que elas têm poder e viram realidade na vida do ser humano, elas vão voltar. Porque tudo que vai, volta. Isso é a lei da vida. A vida é uma roda. Tudo que vai, volta. Então, por isso que eu falo: deixe portas abertas, plante sementes boas. Mas aí, se a pessoa só está aqui na perversidade da fala, amaldiçoando, dizendo que é difícil, que é impossível, que é isso, que é aquilo, quando a roda girar, meu irmão, aquilo voltar para ela, vai voltar quebrantando o quê? O espírito vai arrebentar com ela.
Porque aí na vida adulta ela vai ter que lidar com o filho da rebeldia na pior fase, porque quando é pequeno a gente ainda consegue ainda se virar. Mas depois que cresce, toma a idade, o filho obedece mais. Se ele não foi conduzido nesse caminho, se lá no começo do casamento a pessoa não plantou coisas boas no final do casamento, irmão, quando chegar ao final, ela vai colher o fruto daquilo que ela plantou. Ai, pastor, então como é que eu faço para me livrar disso? Vamos entender que tudo tem solução, amém? E aqui o Senhor começa a falar aqui no versículo 6: na casa do justo há um grande o quê? Tesouro. Irmão, dentro de sua casa você tem um maior tesouro. Amém? Sua casa física, olha aqui para a pastora. Olha aqui para mim. Sua casa física, que está dentro de você, tem um maior tesouro. São as palavras de Deus aqui dentro. Você tem um tesouro riquíssimo. E na sua casa física também, onde você mora. A sua família é o seu maior tesouro, o seu maior presente. Ai, pastor, mas minha família é complicada. Igual que não é. E quem não é? Mas é por isso que Deus te chamou. Para que você seja uma pessoa justa diante do Senhor e usufrua do tesouro que Ele te deu. Pastor, eu quero a minha casa trazendo o tesouro da alegria. Então a sua casa vai trazer tesouro de alegria. Amém? Não é tarde para mudar, meu irmão. Às vezes a pessoa, ela coloca um sistema dentro dela. Ah, pastor, mas já passou muitos anos, os filhos já cresceram, já sofreu muita coisa no casamento, muita coisa na vida. Meu irmão, nunca é tarde para viver o melhor de Deus. Eu sempre falo que os ministérios maiores dos grandes homens de Deus começaram depois de 40 anos. Abraão foi o pai de Isaac depois dos 100, meu irmão. Não é questão de idade, é questão do querer. É questão do querer. Você não precisa ficar amarrado à idade, a tempo, porque para Deus essas coisas não importam. Que Ele é o dono do tempo. Se Ele quiser que você viva até 200 anos, você vai viver até 200. Se Ele quiser te tomar agora, Ele vai te tomar agora. Não é o tempo, mas é quando você entende que algo precisa ser mudado para que nos últimos anos da sua vida, ou até que Jesus volte, você passe o melhor nessa vida. Você tem um fio de esperança para ter a sua casa como um bom tesouro, vivendo melhor. Aproveitar. O fim das coisas, meu irmão, é melhor que o começo. A glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a primeira. Por quê? Porque quando a gente entra num relacionamento de casamento, ninguém ensina pra gente como é que vai ser a vida de casado. A gente vai ter que aprender sozinho. Quando tem um filho lá, ninguém ensina. O filho não vem com uma manual de instrução. Tal hora vai chorar, tal hora vai fazer as caquinhas, tal hora vai começar a falar. A gente aprende na marra, meu irmão. Tem muita gente que aprende a viver na marra. Então, por isso que o segundo estágio é melhor do que o primeiro. Por quê? Porque o primeiro você não está maduro, você não está preparado. Mas depois que você passou as situações, você já está mais preparado, você já está mais maduro. E aí você já sabe as decisões que precisa tomar. Amém? Então não é tarde. Então ele continua dizendo aqui, 6 ainda, né? Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há o que, igreja? Perturbação. Então, quando nós não estamos na direção de Deus, nossa boca não está alinhada com a palavra de Deus, a gente só vai falar maldição, só empecilho, impedimento, problemas, a gente não vai ver solução de nada, e a nossa vida, irmãos, infelizmente, vai ser uma perturbação de sono. A pessoa não vai ter sossego. Ela vai ficar desacreditada da vida. Ela não vai acreditar que aquela pessoa um dia possa se salvar. Ela não vai acreditar que o marido ou a esposa um dia possa mudar, que o filho possa mudar, abandonar um caminho errado, andar na presença de Deus. Ela olha até o ambiente da igreja, né? A gente
está aqui com as mudanças acontecendo, aí às vezes no interior da pessoa está falando, pode mudar o que for ao redor da igreja, mas a igreja dentro nunca vai mudar, porque ela está presa. Isso é uma opressão, gente. A gente precisa se libertar. O povo de Deus está vivendo de vista, ele não está vivendo de fé, e tem que ser o contrário. A gente tem que viver da fé. Amém? E aí ele começa falando aqui agora do coração. O coração do ser humano não é o que bombeia o sangue, o órgão, tá? Quando fala coração, está falando da alma, está falando do espírito, do interior. Versículo 13. E aí, irmãos, o que está dentro começa a esburrar para fora, né? 13. E o coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Aí a pessoa está tão desgostosa da vida, no semblante dela você vê que não tem nada de bom. Ah, pastor, mas como é que eu vou ficar alegre passando o que eu estou passando? A nossa alegria, irmãos, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não tenho que esperar alguém ao meu redor mudar para eu me sentir alegre. Eu não tenho que esperar uma situação acontecer para eu poder me alegrar. Aí que entra os olhos da fé. Amém? Nós vamos chegar nos olhos rapidinho agora. Aí que entra os olhos da fé. Porque eu não vou me alegrar pelo que eu vejo, mas eu começo a me alegrar pelo que eu estou sentindo da parte de Deus dentro do meu coração. Uma palavra guardada, uma palavra abençoada pode mudar o rumo da minha casa. Então, continuando aqui, 13 ainda, o coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Deixa a pessoa até mais jovem, mais bonita, amém? Mais interessada nas mudanças. Ela dá até aquele hábito, como diz, né? Nossa, fulano, você está diferente. Aí, talvez ela olhe ao redor dela, ela não encontra nenhum motivo para se alegrar. Talvez nunca vai encontrar se ela estiver procurando no lugar errado. Mas quando ela busca em Deus, Deus começa a alegrar com a palavra, com a promessa, com a esperança. E aí o coração alegre, versículo 13, aformoseia o rosto. Nossa, fulano, você está diferente. O que aconteceu? Né? Você começa a provocar mudança ao seu redor. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. A pessoa fica desanimada, não vê graça em mais nada, só chora, só se lamenta. E vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Se choro mudasse alguma coisa, meu irmão, muitos casamentos não se acabariam, muitos filhos não saíram de casa, porque a gente não perdia emprego. Choro não resolve nada, só serve para lavar os olhos de dentro para fora. Minha mãe falava isso para mim. Mãe, tá chorando, olha a lágrima, né? Criança dramática. Aí ela olhava para mim, minha mãe sempre foi durando comigo, eu sou filha única, mas ela nunca me mimou, não, né? Aí ela falava assim para mim: é bom para lavar os olhos de dentro para fora. Aí eu me consolava, irmão. Aí ela tomava um dos olhos, eu parava de chorar. Pensa bobo, né? Continua no versículo 14. Mas o coração do sábio buscará o que, igreja? Conhecimento. Jesus, me ajuda a lidar com aquela situação. Jesus, me ajude a falar coisas boas. Jesus, me ajude a sentir amor por aquela pessoa que não merece nada, né? Só faz para entristecer, mas eu quero amar ela no Senhor. Jesus, me dá aqui o entendimento para eu lidar com aquele filho que está difícil, está complicado. Aquela pessoa do meu trabalho está me perseguindo, mas eu não quero causar guerra. Eu quero levar a paz. Porque se eu tenho a paz, eu tenho que dar a paz. Amém? Então ele continua dizendo no 14: o coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de quê? De estultícia. Ou seja, ele só vai cuidar de tolice, de estupidez. Só vai provocar briga, só vai atrasar a vida. Então por isso nós temos que buscar o Senhor. 15.
os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Porque o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Se eu estou cheio das coisas de Deus, meu irmão, pode estar pegando fogo. Eu estou calmo, sereno, tranquilo, porque eu sei que Deus vai fazer. Essa é a nossa confiança. É isso que nos alegra, irmãos. Se a gente for olhar tudo ao nosso redor com os olhos naturais, meu irmão, não tem nada para a gente se alegrar. É violência, é estupidez de palavras, né? Quando alguém é áspero, o brasileiro fala que ele é ignorante, né? Nossa, sujeito ignorante, mas ignorante, irmãos, não é aquela pessoa que fala áspero, que machuca com palavras. O ignorante é quem não tem conhecimento. Traduzido como é o ignorante, ele não tem conhecimento. Então, às vezes, a pessoa é áspera com as palavras, você é ignorante. Não, é porque ela não usa o conhecimento. Aí ela se torna áspera nas palavras, ela provoca brigas, ela provoca contendas, ela não vê solução, só sabe espraguejar, reclamar, e ela nunca vai encontrar um bom tesouro. Vamos repetir o 15, a gente já encerrando. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre, que se alegra na palavra, amém, tem um banquete contínuo. Ou seja, nada vai faltar para ele. A alegria de continuar caminhando com Jesus, né? Aquela alegria de esperar em Deus para ver Deus fazendo uma obra bonita. Aquela alegria de esperar em Deus para contar um testemunho de salvação. Mas ter sempre um banquete contínuo. E aqui ele diz aqui, ó, no versículo 18: mas o homem iracundo, o que é isso, pastor iracundo? É aquela pessoa briguenta, resmunguenta, né? Mas o homem iracundo suscita, ou seja, levanta contendas, mas o longânimo apaziguará o quê? A luta. Voltemos ao ditado: quando um não quer, dois não brigam. Sabe que esse ditado é bíblico? Tirado da Bíblia, sabe disso? Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É a mesma coisa. Só que aí o mundo lá fora não quer dizer que as coisas vêm de Deus, então eles mudam um pouquinho. Então lá fora o ditado é a mesma coisa. Quando não quer, dois não brigam. Só pode caminhar juntos se estiverem de comum. Não adianta estar com uma fé aqui dizendo que sua família vai ser salva e você está aí no banco. Mas minha casa é diferente. Você não está andando junto. Você não está de comum, não. Vai caçar briga? Então vamos continuar aí. 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, o que espera em Deus, o que está na palavra, apaziguará o quê? As lutas. Então, irmãos, nós já vimos até aqui que nós temos que vigiar o nosso comportamento, como a gente fala, o que a gente fala, para quem a gente fala, amém? Temos que vigiar o nosso comportamento no coração, em quem temos colocado a nossa alegria, aonde está o nosso verdadeiro tesouro. Ainda no 28, isso é para encerrar a parte do coração. E o coração do justo, versículo 28, e o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância o quê? Coisas más. Pessoa que ela é inteligente, irmãos, ela pensa duas vezes antes de abrir a boca. Porque uma palavra você pode matar o outro, você pode provocar uma briga, você pode fechar o acesso para Jesus entrar. Eu ouço muito testemunho, irmãos, de quando eu atendo pessoas fora da igreja, a reclamação número 1 das pessoas de fora da igreja, dando a desculpa por que não vem na igreja, é por causa das próprias pessoas da igreja. Pastora, se é para mim ser crente igual minha mulher é, meu marido é, meu filho é, meu pai
Um crente sem compromisso só sabe reclamar, xinga, fala mentira. Eu prefiro não ir para a igreja. Então, irmãos, a nossa maior pregação é o nosso comportamento. Eu posso ficar 2, 3 horas aqui pregando, mas se o meu comportamento lá fora for diferente disso aqui mata. Você entende agora? Eu não posso ser de Deus só dentro da igreja. Eu tenho que ser no meu lar, no meu trabalho. Eu tenho que levar a luz de Cristo onde eu vou. Então tem pessoas que você vai ganhar para Jesus, não é com palavras, mas é com comportamento. Às vezes, até fechando a boca. Isso é para abrir a boca, para reclamar, para amaldiçoar, fecha a boca. O apóstolo Pedro diz que a mulher inteligente, ela ganha o marido sem palavra alguma, só no comportamento. O Davi foi um pouco mais além. O Davi disse: se eu pecar contra ti, Senhor, que a minha boca haja um freio como um dos cavalos. Coloca freio na minha boca, para que eu não peque. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Será que está escapulindo algo que está matando a nossa fé? Matando o trabalho de Deus através do nosso comportamento? Aí continua aqui falando dos olhos, versículo 30. E a luz dos olhos alegra o quê? O coração. Se eu olho o comportamento de alguém, eu vou me entristecer, mas se eu olho para a palavra, isso me alegra, porque é Deus que faz a obra, amém? Porque a gente já tentou fazer a obra pela nossa mão, não deu certo. Então agora deixa Deus trabalhar, que Ele sabe, amém? Ele sabe como chegar no coração de alguém. Ele só precisa que um da casa acredite que Ele vai fazer essa obra. Jesus, olha, tudo que eu pude fazer pelo meu familiar eu fiz. Tudo que eu pude fazer por mim eu fiz. Mudei meu comportamento, mudei minha maneira de olhar as coisas, mudei minha maneira de falar. Sou uma nova criatura, sou um filho de Deus restaurado. Já orei pela minha casa, já intercedi, mas agora, Senhor, a obra final quem faz é Tu. Aí, a luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda o quê? Os ossos. Traduzindo, não é que você vai engordar não, tá? Traduzindo é que vai te deixar forte. Ossos fortes não se quebram. Traduzindo é isso. Tem gente que vive toda quebrada na vida, espiritualmente falando. E os ossos são frágeis. Qualquer palavra derruba, qualquer coisa que vê derruba, qualquer coisinha desanima, qualquer coisa se abate. Mas quando os olhos estão na palavra, o coração está alegre, a boa fama, o comportamento, amém? Que a pessoa de má fama, diz que é crente, fazendo gato. Falando dos ouvidos, 31. E os ouvidos que escutam a repreensão da vida, ou seja, a direção que Deus dá, os consertos que a gente tem que fazer, consertos e acertos, no meio dos sábios farão o quê? A sua vontade. Ou seja, você vai ser sempre uma pessoa de sabedoria, irmãos, para lidar com tudo quanto é tipo de pessoa. Qualquer situação você vai saber entrar e você vai saber sair sem se machucar, sem se abater. E Deus vai te dar direções. Amém? Aí ele encerra aqui, falamos da boca, falamos do coração, dos olhos, dos ouvidos, né? Cuidado com o que você ouve. E agora, irmãos, a gente percebeu que a boca, os olhos, os ouvidos e o coração compõem o corpo. O corpo representa a casa. Se você pega tudo isso que você aprendeu aqui hoje, coloque em prática, sua casa nunca mais vai ter necessidade de nada. E aí você aplica isso aqui no versículo 33, e aí, irmão, você fecha a sua história com chave de ouro. Vamos ler juntos aqui, O temor do Senhor é a instrução de quê? Da sabedoria. Ou seja, respeitar, obedecer as coisas de Deus, crer e entender, vai fazer de você o quê? Uma pessoa instruída em sabedoria.
Aí a pessoa vai entender, não, fulano é sábio, é inteligente. A mulher sábia edifica o lar. O homem sábio mantém o lar edificado. Amém? O filho inteligente ouve a instrução do pai e da mãe. O servo inteligente ouve a instrução de Deus. E aí, meu irmão, os problemas são evitados. E se aparecer algum, você vai ter sabedoria para resolver, em nome de Jesus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra, vai o quê? A humildade. Meu irmão, Deus quer te abençoar muito. Quer honrar a sua vida, quer honrar suas orações. Mas você precisa ser humilde para aprender. E entender que do jeito que a gente fez até agora, se não deu certo, tem que ter humildade para entender que se fazer da maneira de Deus vai dar certo. É entender, Senhor, eu fiz do meu jeito até agora, não deu certo. Sou humilde para entender que do seu jeito é melhor. É menos sofrimento, irmãos. É menos perdas. Quem não está na direção de Deus descarrega as cargas do navio e perde tudo. Perde o navio, perde tudo. Mas Deus disse para Paulo, através de Jesus e do Espírito Santo: nenhum que eu te dei na sua mão vai se perder. Você já perdeu cargas demais na vida. Cargas boas, que iam melhorar a sua história. Não seja humilde para entender. Senhor, me ensina. Me ensina a lidar com fulano. Senhor, me ensina a lidar comigo mesmo, que às vezes eu sou cabeça dura, não quero entender. Irmãos, Deus vai te dar direções. Vai mudar a sua história. Eu creio, irmão, que Deus tem tanto para fazer ainda esse ano na nossa vida. Tem tanto para fazer nos meses que vão chegar. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Como que a gente vai querer o novo de Deus se a casa não está preparada para receber as coisas novas? Então a oração que você deve fazer hoje é: Senhor, me prepara para ser uma pessoa sábia, uma pessoa mansa, uma pessoa na direção de Deus, uma pessoa que vai agir com inteligência em qualquer lugar, em qualquer situação, e vai sair vencedora das coisas. É ter uma vida de vitória, irmãos. E Deus vai te honrar. Amém? Mas seja humilde para entender isso. E sem a direção de Deus, a gente não vai conseguir. Pastor, eu tenho um gato lá em casa, não é cheio de pelo, não. Então tira, irmãos. Pecado, tira. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Amém? Coloca a vida em ordem. Pastor, eu tenho pirataria na minha casa, joga no lixo. CD pirata, DVD pirata, qualquer coisa pirata, joga no lixo. Que for, meu irmão, de abominação, joga fora. Começa a andar uma vida correta diante de Deus. Amém? Pastor, de vez em quando eu solto uns palavrão, coloca a mão na boca na hora da oração. Senhor, põe o freio na minha língua para não causar mau testemunho. De vez em quando se apoia mentirinha, né? Igual ontem, né? 1 de abril, né? 1 de abril, irmão, o dia que Deus fez. Esse negócio de 1 de abril, dia da mentira, que é do diabo, não. Deus fez o dia. A mentira é do diabo. Então, se às vezes contam as mentirinhas para se dar bem, pede a Deus: Senhor, melhor entrar no céu sem língua do que pecar contra ti. Lógico, você não vai arrancar a língua, né, irmãos? É só uma expressão. Vocês têm que tirar aquilo da sua vida que te faz errar. Amém? Então se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração inicial com você, com os olhos fechados. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero agora apresentar as ferramentas que essas pessoas estão me oferecendo, Deus. Meu Deus, essa pessoa que não pôde trazer a família, mas ela trouxe a fotografia para interceder. Meu Deus, é a que segura a chave da casa, representando, meu Deus, que o Senhor tem liberdade de entrar no lar dessa pessoa. Meu Deus, é aqui, meu Deus, está segurando uma carteira, está segurando uma bolsa. Meu Deus, mas está passando uma necessidade financeira, e isso não é bom. A tua palavra diz que o trabalhador tem que ser o primeiro a se alegrar do seu trabalho. Meu Deus, o Senhor não nos deixou mais na terra da escravidão, mas o Senhor nos coloca diante de uma terra que manda leite e mel.
Meu Deus, essa pessoa tem direito a comer bem, se vestir bem, pagar suas contas, andar com dignidade. Isso não é luxo, isso é uma necessidade, Deus. E o Senhor quer honrar essa pessoa, abençoando a vida financeira dela, para que ela tenha condições de dar um teto para a família, que ela tenha pão sobre a mesa, porque senão a tua palavra, Deus, se torna mentirosa. Porque o Davi declarou: fui moço, hoje eu estou avançada em idade, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E meu Deus, se essa pessoa mendigar o pão, passar necessidade, ela está indo ao contrário da palavra, e a palavra passa a ser mentirosa. Mas o Senhor diz que sobre todas as coisas nos fez mais que vencedor, e que o Senhor supriria todas as nossas necessidades. Meu Deus, talvez é a necessidade financeira, talvez essa pessoa está com uma necessidade no casamento, que ela está falando qual é agora. Meu Deus, essa pessoa está orando, talvez a necessidade dela é com o filho, talvez o filho que desviou o caminho, está andando por outras estradas na vida. Ah, meu Deus, o Senhor pode trazer de volta. Meu Deus, essa pessoa só tem o Senhor para contar, ela só tem o Senhor para confiar, e graças ao Senhor por isso, porque a tua palavra não falha. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás. O Senhor é o Deus que começou a boa obra e é fiel para terminar. Essa pessoa está apresentando, meu Deus, o bem mais precioso dela, a família. Ela está apresentando as necessidades daquele lar, daquele leito conjugal, da herança que o Senhor deu para ela, que são os filhos. Ela está apresentando ao Senhor as demandas dela, porque a tua palavra diz: entra na minha presença e apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Fale com Deus agora, meu irmão. Deus, Ele é poderoso para te ouvir. Continue em oração agora. Oh Senhor, nos ensina a ter santidade, ó Pai. Oramos, meu Pai, intercedendo pela casa, pela família. Mas tudo isso será em vão, Senhor, se o nosso comportamento não mudar. Se não formos aquela pessoa sábia para edificar o lar, se não formos sábios para manter o lar edificado. Ah, Jesus, nós precisamos que o Senhor faça esse milagre. Faz um milagre em mim, mas nos usa para que esse milagre se estenda à nossa casa. Para que, meu Deus, o comportamento mude. Talvez ela não está sendo um evangelho vivo, alguma coisa ainda precisa mudar. Talvez na maneira de falar, talvez a boca está proferindo maldição e não profetizando vida e bênçãos. Então tem que se tratar essa boca. A boca do sábio tem vida, até os seus ossos se tornam fortes. O coração do sábio se alegra. O sábio evita as brigas. Os seus
Senhor, como Davi pediu, põe freio na nossa boca. Profetizar vida em nosso lar hoje, meu irmão. Se a nossa língua for sarada aqui no altar de Deus, nós podemos profetizar vida no nosso casamento agora, soprar a vida sobre os nossos filhos agora, sobre a nossa saúde, sobre a nossa finança, ou com palavra matar tudo isso, ou com palavras anular tudo de bom que Deus tem para fazer, dizendo que a nossa vida nunca vai mudar, que as pessoas nunca vão mudar. Nós anulamos tudo, Senhor. Perdão. Que a nossa boca seja um manancial de vida, Senhor, para viver aquilo que o Senhor nos prometeu, vida e vida com abundância. Que os nossos olhos não estejam estacionados em atitudes humanas, mas que a nossa visão seja pela fé na Tua palavra. Porque o que eu vejo, o que eu ouço da parte do homem me entristece, mas o que eu vejo e ouço da parte do Senhor só leva o coração. E é isso que vai tornar o rosto formoseado. Coração alegre, alegre na palavra, alegre na esperança, alegre na vida que o Senhor vai te proporcionar. Coração alegre vai formosear o rosto. Vai ser como a árvore da vida. Vai trazer frutos de vida, meu irmão. Talvez é o que está faltando para você agora é vida. Por que Jesus disse: eu estou te trazendo vida e vida com abundância? Porque tem hora que a gente se mata. Quando morremos em sentimentos amargosos, quando morremos em ira, Jesus está falando: eu quero te dar vida. A vida é para ser celebrada, meu irmão. Celebração e alegria. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele estava dizendo: não posso encontrar situações para matar, mas tenha bom ânimo, tenha alegria. Eu já venci. Então celebra isso, meu irmão. Porque se Ele venceu, você também vencerá. O Espírito do Senhor está sobre você. A oração mais simples, mas feita com sinceridade no nosso íntimo, pode mover a mão de Deus. Então, Pai, a brasa viva do altar, como o Senhor tocou os lábios do profeta Isaías, toca os nossos lábios agora, para falarmos de vida e não de morte. Toca os nossos olhos para vermos a palavra do Senhor em ação. Os nossos ouvidos para não ouvir a multidão, mas ouvir a Tua voz, a Tua direção. Toca o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração segundo o Teu, coração disposto, coração voltado a Ti. Formoseia a nossa vida, Senhor. Formoseia a nossa vida, Senhor.
Tem que fazer. Tenha temor, meu irmão. Peça sabedoria para lidar com as situações da vida. Peça sabedoria para lidar com as pessoas ao seu redor. Peça sabedoria para lidar com você mesmo. E não fraquejar diante das dificuldades. Seja mais forte do que nunca. Essa é a minha oração pela tua vida. Receba a força e a direção de Deus, em nome de Jesus, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor com alegria. Diga obrigado, Jesus.